ali na parte de baixo do Google Meet, Uh, lá do lugar que desliga o Google Meet ali. eu tenho isto aberto em full screen, portanto, Ah, tá em full screen? Então beleza. O importante é que esteja aparecendo bem. Não sim, precisa sim, sim, fazer sim. nada. Então tá bom, era só isso que eu ia pedir mesmo. Muito bem, então agora vem um detalhe muito interessante. Olha só. Se o objeto estiver se movendo para frente ou não, se ele simplesmente estiver caindo, o tempo que ele demora para chegar no chão é o mesmo. Olha só, isso é muito interessante, porque a nossa intuição nos faz pensar o seguinte: ah, se ele está indo para frente também, significa que ele demora mais tempo para chegar ao chão do que se ele simplesmente estivesse caindo. Né? A gente pensa isso, Sim. parece ser intuitivo, mas não é verdade. Isso não é verdade. Ele não faz um movimento desse, ele cai ao mesmo tempo, ele faz esse deslocamento em Y, independente de ele estar se movendo no horizontal ou não. Né? Então, por que isso acontece? Porque existe um princípio chamado princípio de Galileu que nos diz não existe relação entre o movimento em duas dimensões. Não existe relação. Então, se não existe relação, o que acontece é que estando se movendo na horizontal ou mesmo num outro plano, né, sei lá, para frente ou para trás da tela aqui, ele não afetaria em nada o movimento na vertical, tá bom? Então é basicamente isso. Portanto, o que a gente pode tirar de relevante nisso? E com certeza você já viu o seu professor fazendo. A gente pode resolver primeiro numa dimensão, ou seja, primeiro resolvemos as contas no eixo X e depois a gente resolve as contas no eixo Y. Ou seja, a gente pode até. Então, Diga. então o tempo, se eu calcular em X, o tempo que eu vou ter em X vai ser o mesmo tempo que eu vou usar em Y. Perfeito, exatamente isso que eu queria concluir. Perfeitamente. Ah, Isso então ajuda assim muito, fica né? mais fácil, sim. Isso. Porque digamos que você saiba as informações de queda, por exemplo. Sim, Daí sim, sim. você encontra o tempo e depois ele é uma coisa bem comum. Ele vai lá e te pergunta: ah, então qual que foi o alcance? Daí para isso você precisa do tempo. O alcance é a distância horizontal, né? Sim. Então você coloca o tempo lá em na equação horária da posição, né? Que é S igual a S0 mais VT. Aqui no Brasil a gente costuma chamar essa equação de sorvete, porque parece que está escrito Ok. sorvete, né? E a outra lá, do MRUV, né? A que tem aceleração, a gente chama de sorvetão. Para os alunos de vestibular, que é o tipo exame aqui do Brasil, Sim, sim, eles sim. eles saberem o que está decorando todas as questões, né? Porque é muita matéria para eles, coitados. São Sim, 8 exato. disciplinas no Enem aqui, é bem complicado, nem é o exame de Meu ensino Deus. médio. Beleza. Então aqui a gente tem um problema clássico antes de começar a ver movimento oblíquo, porque no movimento oblíquo, além de todos esses processos que eu acabei de falar para você, todos esses processos, nós temos também a questão dos vetores, né? Como você falou, a decomposição por meio de senos e cossenos. E Sim. daí já é outro problema, né? Então, primeiro vamos entender a física, para depois nos preocuparmos com esse detalhe trigonométrico, matemático aí. Olha só, esse problema é clássico. Então, desabrigados, etc., o avião está indo para frente, né? Ele está a uma altura de 720 metros. Isso não muda. Ele está voando só na horizontal, mantendo a altura. E mantendo também uma velocidade constante na horizontal de 50 metros por segundo. Ok? Sim, sim, sim. Aproxima-se do local para que o pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para pessoas isoladas. Aqui estão as pessoas, aqui está o pacote tem que cair, e aqui ocorre uma coisa que às vezes a gente não leva em conta, né? Às vezes a gente leva, às vezes não. Se o avião está indo para frente e você lança o pacote, você vai concordar comigo que ele não vai cair em linha reta, não é mesmo? Sim, eu vai. Sim. Ele vai para frente também. A gente sofre esse processo o tempo todo e não repara, né? Por exemplo, num carro, se a gente deixa o nosso celular cair no chão do carro, ele não cai em linha reta, ele cai junto com o movimento do carro. Porque a Sim. gente diz na prática que o objeto se mexeu por inércia para frente. Né? Quando a gente está dentro do ônibus e o ônibus freia, todo mundo vai para frente, né?
Porque nós temos aquela tendência a continuar se movendo junto com o ônibus que estava indo para frente, mas do nada começou a parar, né? Então por isso que a gente se mexe quando ocorrem freadas, quando o carro freia, né? Ônibus eu não sei, talvez vocês chamam de autobus aí, não sei, tem uma mudança, mas é É aqueles carros grandes autocarro. onde Sim, 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 autocarro, sim. isso. Logo eu não vou mais sofrer esses problemas porque eu tô indo morar em Portugal, tá? Então, vou Ah, saber tudo que falta aqui. Eu já sei bastante porque eu dou aula para aluno de Portugal já faz mais de ano, já. Mas uhum, às vezes tem detalhes, né, que só morando aí. Outra coisa. ah, muito bem, muito bem. Então, por exemplo, né? Se você tá andando e você pega o seu celular e joga para cima e continua andando na mesma velocidade que você estava quando você jogou o celular, você pode ter certeza que ele vai voltar na sua mão, né? Porque ele vai ter essa tendência, né, de ir para frente junto com você. Então você vai lá e sim. pega o celular de novo. Muito bem. Então, com todas as ideias em mente, vamos ver o que ele está pedindo. A que distância na direção horizontal o pacote deve ser abandonado? Então, ele quer saber a que distância das pessoas aqui. E pensando só na horizontal. Então, se você reparar bem o desenho, ele está chamando essa distância de x, tá vendo? A distância Uhum, onde o pacote está na horizontal apenas. Muito bem. Então, a gente quer saber esse x. ok. E o que acontece, né? O pacote, ele recebe o mesmo movimento, a mesma velocidade do avião. E o avião tinha uma velocidade constante. Se não há nenhum processo de força na horizontal, então ele vai permanecer com essa velocidade para frente. A velocidade para frente dele não muda. Tudo bem? A velocidade só Sim, sim. muda quando nós temos aceleração. E aqui a única aceleração que tem é uma aceleração no eixo Y, por causa da gravidade. A gravidade ela só atua na vertical. Ok? Ok. Então, muito bem, o movimento aqui se dá apenas na horizontal. Com isso em mente, veja, a única equação que a gente precisa para encontrar quem é este valor de x aqui é a equação horária da posição na horizontal, que é aquilo que eu falei, S igual a S0 mais VT, que de Uhum, forma simplificada fica assim, ó, vamos dizer assim, deslocamento igual a VT, certo? Olha só onde eu estou assinalando aqui, tá vendo? sim, sim, sim. Nós precisamos desse cara e nós temos a velocidade, que é a mesma velocidade do avião, mas nós não temos o tempo. E eu acho que você já matou a charada de como a gente faz para encontrar o tempo, né? Sim. Que é Vamos à equação do y, que perfeito. é, neste caso, cá em Portugal dizemos que é y0, Uhum. mais. Y igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2, né? Exatamente. Neste caso, o Isso, A será a gravidade, que é G. isso. E a velocidade inicial é zero, porque apesar dele ter velocidade na horizontal, ele não tem na vertical. E essa equação que nós estamos conversando é apenas na vertical. Então a equação fica bem simplificada desse jeito aqui. Substituindo alguns valores, porque a gente sabe qual foi o deslocamento vertical, a gente sabe qual é a gravidade, resolvemos uma matemática básica. Essa parte de matemática básica aqui tá tranquila para você, certo? Sim, 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 tá. Perfeito. Então dá 12. E pega esse 12, joga aqui e encontra 600. Então nós precisamos jogar o pacote a 600 metros das pessoas. Daí vai cair exatamente nelas. Muito bem. Bem, e daí vamos ter alguns outros problemas aqui. Agora, todos bem parecidos com aquele, né? Não precisamos Uhum, nos repetir. Agora vamos ver o de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo tem como diferença que a velocidade ela não tem só uma direção, né? Ali, no problema anterior, a velocidade inicial estava só na horizontal. Aqui ela está na vertical. Quer dizer, não na vertical, tá oblíqua, ou seja, está nas duas dimensões ao mesmo tempo aqui, está na vertical sim, também. Então você pode fazer decomposição de vetores para escrever essa velocidade aqui, tanto no eixo x quanto no eixo y. Você vai escrever ela como duas componentes. E ocorre um monte de outras coisas bem interessantes aqui, né? Por exemplo, olha só esse desenho, né? Esse desenho, obviamente, né, nós chegamos na altura máxima do processo todo aqui, uhum, aqui nessa figura, né?
nessa parte aqui, que é justamente a metade do trajeto. Então nós chegamos sempre na altura máxima, na metade do trajeto. Então são coisas que você pode decorar para ajudar na hora da prova. Outra coisa, é a metade do trajeto e a metade do tempo também, né? O tempo que ele demora para chegar à altura máxima é o mesmo tempo que ele demora para voltar ao chão. Ok. Tem muita simetria aqui. A velocidade com que ele sai do lançamento, né? Com que ele começa o seu lançamento, é a mesma velocidade com que ele alcança o chão no final do processo. Ok? Então, um problema como esse é um problema que você poderia até mesmo fazer ao contrário. Você poderia começar daqui e voltar para cá. Não teria problema nenhum. Fisicamente, é um processo reversível, vamos dizer assim. Nem Sim, todo processo na física é assim, mas esse é. Mas são só detalhes para você, para lhe ajudar, né? Para economizar tempo na hora da prova. sim, Você sim. falou que falta tempo, né? Então, você pode Sim, decorar sim. essas coisas. Muito bem. Ó, aqui tem. Não tem uma figura bem interessante aqui, mas a questão é que em todo esse processo, todo ele, em qualquer ponto dessa trajetória, a velocidade na horizontal é a mesma. Veja que na vertical está mudando, né? Se eu for fazer a decomposição, aqui no início é onde eu tenho a maior velocidade vertical. Olha que vetor grande aqui na vertical, Sim. né? Mas ao passo que eu vou me aproximando da altura máxima, a velocidade vai diminuindo até o ponto que ela é zero, né? Por isso que ela é a altura máxima. É a altura onde não há mais nenhuma velocidade para cima. Ok. E depois ela começa a cair. A velocidade começa a ficar negativa. Mas aqui é o ponto de virada, né? A velocidade zero, ela indica onde vai ser o seu ponto de altura máxima. E é isso, ó. Agora perceba que na horizontal não. Na horizontal o vetor tem sempre o mesmo comprimento aqui, o mesmo módulo, significando que a velocidade x é constante. Então, uma vez que você encontrou a velocidade em x, ela está encontrada para sempre. E a partir dela, você pode usar informações trigonométricas para encontrar a velocidade y, por exemplo. Porque o que muda de uma para outra é só que no x é cosseno θ e no y é Uhum. seno θ. Ó. É sempre isso, tá? No y é sempre seno θ e no x é sempre cosseno θ, porque o y é sempre o cateto oposto e o x o cateto adjacente. Ok. Então, se eu encontrar a velocidade x, eu posso fazer essa velocidade x vezes seno que eu vou ter a velocidade em É, y. você ainda vai ter que fazer alguma matemática ali, né? Se você encontrar a velocidade x, você vai ter que dividir por cosseno Porque seno, sim. para encontrar a Aí, V0 completa, né? A exatamente, a V0 total, velocidade e daí inicial, e aí consigo fazer a multiplicação com seno. Ok. perfeito, agora sim. E bem, aqui ele mostra então que as equações mudam um pouco, porque você vai ter que tomar cuidado, que em y é o único eixo que tem aceleração. Então aqui vão ter todas essas equações do MRUV, né? Uhum. Em especial vai ter também uma equação que a gente chama de altura máxima, né? Que é essa aqui. Você pode rearranjar as equações e chegar nela, né? Claramente. Sim, Mas qualquer coisa tá aí, né? Ele prova aqui como é que chega, por meio de Torricelli. E tudo bem, é isso. Daí também existe a equação do alcance, né? Que é essa aqui. Dá para decorar como dá para simplesmente fazer a conta, né? sim, Note que sim, essa sim, sim. equação aqui do alcance ela não depende do tempo. Então, também sai fazendo algumas manipulações matemáticas aí, né? Beleza? Então, o que que é alcance, né? Alcance é o tamanho todo aqui. Sim, Muito bem. Então, geralmente, né, ó, a gente tem que o alcance máximo, né, quando o ângulo é 45 graus, vai ser 4 vezes a altura, né, porque o valor que vai te fazer ter o alcance máximo é fazer o lançamento sempre com 45 graus. uhum. Se um dia te perguntarem, escolha o ângulo para o maior alcance, já sabe é 45 Sim, graus, tá? sim. Ok. Isso. Daí vai acontecer isso ainda, curiosamente. Vai ser 4H. E é isso, olha só. Trajetória como um todo vai ser assim.
Então perceba a simetria, olha só. Aqui no ponto de chegada e o ponto de saída. É a mesma figura, só que ela é girada, né? É o Uhum. mesmo V0 aqui, o mesmo tamanho de vetor. Diferente dos outros casos aqui. Beleza. Então é isso. Ah, daí aqui temos um problema bem geral que pode cair, né? Ó, corpo lançado obliquamente no vácuo, 100 metros por segundo. Então ele tem esse V0 de 100 metros com um ângulo tal que ele já dá o seno e o cosseno aqui, ó. Ele não falou qual é o ângulo, ele já dá o valor do seno e do cosseno. Adotando a gravidade tal, determine os módulos dos componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Ele quer só saber qual é a velocidade inicial em x e em y. Esses caras aqui, ó. Ok. E aí, como é que você faria tendo os dados do enunciado aqui? Nesse caso era só pegar os 100 metros por segundo Uhum. para a V inicial de Y era multiplicar por 0,8 e Que vai dar para V 80, né? inicial, sim, exatamente. E para a velocidade inicial em X é os 100 vezes 0,6, que é o que eles dão como cosseno, que dá 60. Perfeito. 60 metros por segundo, isso aí. No instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. E aí, como é que você faria isso? Ora, Só queremos o tempo. só o tempo. Uhum. hum, Lembre-se que quando você vai se aproximando da altura máxima, a velocidade em y a vai velocidade. diminuindo, né? Sim, ok, então. Se eu preciso escrever, senão. Isso, pode começar escrevendo a equação da velocidade, função horária. V igual a V0 mais AT. Então, isto é do X e é do Y. Então, tenho a aceleração, tenho a minha velocidade inicial. Isso. Então, Você quer encontrar o tempo exatamente. Ou seja, e, e você tem a velocidade final, né? Qual que é a velocidade final no é instante zero. em que a altura é máxima? Zero, perfeito. Então, fica zero igual a 100 mais 10, que é a gravidade. Exatamente. Isso. Então, Vezes tomar cuidado com o 10. sinal, né? C, C. Supostamente tem mais. Se você está considerando para cima como positivo, veja que você está Sim. considerando para cima como negativo, né? Então, Ou para baixo é seja, é positivo, exatamente. menos para Exato, baixo. para baixo. Então, É que veja, você disse que a sua velocidade inicial é um valor positivo e a velocidade sim. final você falou que é zero. Então, Ok. Então significa tem que de ser você está. menos. Não, na verdade, quando você fala isso, você está dizendo que para cima é positivo, né? A gravidade então vai ser negativa, porque você falou que a velocidade inicial é positiva e ela aponta Ah, para sim. cima, tá vendo? Sim, sim, sim. Ou seja, a gravidade está a puxar para baixo. Então a Ou gravidade seja, aponta para baixo. Nesse caso, nessa definição que você fez, ela é negativa. ok, então supostamente isto dá 90 vezes T. Hum, Vai faltar aqui alguma coisa. Quando chegares na quantidade de segundos, me fala. Sim, sim, sim.
sobre 10. São 10 segundos. Isso. Ok. Muito bem. Então vamos para a próxima aqui. A altura máxima atingida pelo corpo. Agora que você tem o tempo, você pode pegar esse tempo e usar ele para encontrar a altura, né? Uhum. Ou Como é que você seja, faria? pegar na equação da altura. Isso. Também você nem Ok. precisava do tempo. Precisaria do tempo se você usasse a equação de Torricelli, né? Hum, Porque na equação de Torricelli você só precisa da velocidade inicial e final e da gravidade. Com isso você encontra o ah, deslocamento. pois é, que o setor não dá, o nosso professor não dá nada dessa equação. Temos de ir sempre pela equação toda do y para descobrir a altura máxima. O problema é que Por às isso é que, vezes a gente não tem o tempo, né? Então a gente tem que usar a Torricelli. Eu não sei, talvez pelo nome você não saiba do que eu tô falando, mas eu tô falando dessa equação aqui, olha só. Veja que ela fala sobre as velocidades, aceleração e altura. sim, E você encontra o valor sem o tempo, entendeu? Então, por exemplo, sim, você tem a velocidade final, que é zero, você tem a inicial, que é 80, se não me engano, né? A gravidade é menos 10. Com isso, você encontraria a altura máxima. Essa exato. equação é bem importante, tá? Bem importante. Sim, ficava muito mais fácil se o meu professor desse isso, ficava muito mais fácil descobrir a altura máxima sem o tempo. Sério que ele não passou o Torricelli para vocês? Não, nós para descobrirmos a altura máxima, por exemplo, num problema, nós tínhamos de ir calcular o tempo e depois é que podíamos calcular, tínhamos de ir depois calcular a altura máxima. Que loucura. Pois, por isso é que fica mais complicado. Pois é. É, infelizmente, né? Um trabalho a mais que vocês têm que fazer. Sim, Curioso, curioso, curioso. ora então, e isto é tudo ao quadrado, certo? A velocidade Em final Torricelli, é ao sim, tudo ao quadrado. quadrado. Ok, Isso. então é a velocidade zero ao quadrado é igual a velocidade inicial são 80 e é mais 2 vezes menos 10. Então, isto é zero. Quando chegares na resposta, me fala, né? Sim, 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 sim. Eu tô aqui procurando essas questões nos slides que você me mandou, mas é tanto slide, né? Ah, sim, sim, sim. Se tiver, há de ser na quarta aula, na quinta, por aí. Não sei se aí já estamos em projetos ou mais para a frente. 6402. Pelo que eu tô vendo aqui na terceira aula já é dinâmica, não é movimento.
Eu acho que é Se na calhar é mais segunda para aqui. trás. Não, Sim, é na segunda aula. ok. Ó, tem uma questão extremamente parecida com a que a gente acabou de fazer aqui. Um avião que voa horizontalmente. Mesma coisa. Menos 20, passa para baixo, ir 6, 4, 10, 20. Ora, se as minhas contas estiverem certas, isto dá 320 metros, que é a altura máxima. Certo. Ok, E finalmente, para encontrar o alcance, ok, o alcance é é aquela só. equação. Você pode decorar ela ou você simplesmente pega esse tempo que você encontrou e coloca na equação lá do eixo x. Do x igual a vt, né? E assim você encontra o alcance. O Sim, quanto ele andou para frente nessa mesma quantidade de tempo, né? É isso que significa. sim, sim. X igual a velocidade era 60, ok, 60 vezes 10 dá 600. 600 metros. Isso. Bem, Ok, muito bem, muito bem. Então, vamos fazer o seguinte agora, então. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, eu preparei aqui uma das questões lá da tua lista. ok. Sim, é muito normal isso aparecer. Isso. Bem parecida, né? Com as questões que a gente estava fazendo, só que agora tem um detalhe. A bola ela não está indo só na horizontal, ela tem um ângulo inicial ali. Então é um movimento Uhum. oblíquo. Só que é um movimento oblíquo que não volta na mesma altura que saiu, né? Sim, Ele cai lá no chão. Então uma bola é lançada no alto de um terraço de 2 metros de altura, com uma velocidade de 5 metros por segundo e com um ângulo 36,86 com horizontal. Meu, que ângulo mais quebrado. Considere um sistema de eixos XY com origem no ponto zero. Escreva as equações da posição e da velocidade da bola. Então aqui nós vamos ter, se ele está dizendo isso, eu acho que ele está dizendo equações horárias da posição e da velocidade, né? Equações que dependem do tempo. sim, 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 Então a sim, gente sim. poderia escrever Torricelli também, mas me parece que ele não gosta muito. Então, a ideia aqui vai ser, primeiramente, encontrar as componentes da velocidade, né? Tanto a componente x aqui, quanto a componente y. Claro, pelo menos pelo desenho aqui, me parece que a componente x vai ser bem maior, né? Vai ser praticamente tudo, porque o ângulo é pequeno. Sim. Ou o desenho está mal feito, pode ser uma opção também. Agora, vamos lá, né? A velocidade, 5 metros por segundo. Então, significa que Vx é igual a 5 vezes o cosseno de 36,86. Na 36, sua prova, 86. você vai poder usar a calculadora, né? Sim, 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 dá. Então tá, 36,86, cosseno, 0,8. Então, isso vezes 5, 0,8 vezes 5 é o nosso famoso 4, né? Então, a Vx vai ser 4, aproximadamente. Uhum. E Vy vai ser aproximadamente 3. Como é que eu sei de tudo isso? Sem fazer conta. Eu sei por causa do triângulo pitagórico. Conhece o triângulo pitagórico? Sim, Pois é. Então, como a nossa velocidade aqui é 5, teve um que eu já achei que é 4, que é horizontal, obrigatoriamente o vertical tem que ser 3. Triângulo pitagórico. Esse é o ângulo ali praticamente do triângulo pitagórico, né? Aproximado. Muito bem. é assim. Então, com isso, a gente já pode escrever as equações, não é mesmo? Então, só que a gente precisa de algumas definições além de tudo.
né? Ele está dizendo que a origem é aqui, então ele definiu a origem para nós agora, né? Normalmente é nós que Ok. definimos a origem do problema de física. Sim, Mas se ele definiu aqui, significa que a gente começa na altura inicial de 2 metros, né? Então isso vai ok. ter que aparecer na equação da posição no eixo y, né? Então y igual a 2, porque é lá que a gente começa, mais 3t. E se eu estou dizendo que a velocidade inicial é mais 3t e a velocidade aponta para cima, então significa que a gravidade é Uhum. menos, né? Ok. Menos 10. Sim. Ok. Perfeito. Ok. E agora vamos para VY, que é a velocidade inicial, que é 3, menos 10t. 3 menos 10. Ok. Porque nós temos aceleração, né? Então fica desse jeito. Sim. Muito bem, eu fiz as duas primeiras aqui. Será que você conseguiria fazer para mim as do eixo X agora? Sim. Por favor, Hum, então. x é igual a 0 mais 4t. 0 mais 4t. Isso Neste você está caso é falando da. 4t. Pera, você está falando da equação da velocidade no eixo X? Hum, Você não, falou? Ah, da tô- posição, então. Ah, beleza. sim, sim, da posição, da posição. Isso. Então, beleza. Então tá certo. Neste caso, o 0 é a posição inicial, que é na origem. Uhum. O, E o qual meu seria eixo a equação da velocidade no eixo X? é 4, porque é constante. Perfeito. Perfeito. Calcule a altura máxima que a bola atinge e a sua velocidade nesse ponto. E A aí, altura como é que a gente máxima. faz isso? Bem, visto que você deu-me a equação, a melhor equação que eu podia ter aprendido para isto, portanto, eu vou usar. uh, como é que é? A Tortelli? Torricelli. Torricelli, exato. Você pode usar Torricelli. Bem, eu deixo, né? Agora eu não sei se seu Sim, professor sim, deixa. sim. Pois, porque assim, supostamente o ângulo perfeito para vocês é 45, para nós o ângulo perfeito é 36,86. Não, não, não é isso, não. Ele está falando a altura máxima desse movimento, né? Sim, Se sim, for a sim, altura sim. máxima como um todo, é 45. Mas nesse movimento aqui, ele quer saber, ó, nessas condições que nós temos aqui, qual será a altura máxima? É isso que ele quer saber. Então é uma pergunta diferente, entendeu? Sim, sim. Então é. Bem, você pode usar Torricelli, como você pode fazer aquilo que você me falou, que é encontrar o tempo máximo, o tempo que chegou na altura máxima, né, com essa Sim, equação aqui da velocidade, e depois pegar esse tempo e jogar nessa aqui, né? exato. Você pode fazer isso. Lembre-se que na altura máxima desse movimento aqui, com esse A ângulo, velocidade, como sim, em a qualquer velocidade outro movimento, com qualquer ângulo, vai ser quando a velocidade final é zero, exatamente. é zero, Em sim. Y, né? Em Y. Sim. E a distância é sempre uma metade, sempre, sempre, sempre a metade neste caso, o alcance, a altura máxima. Não, na verdade, a metade quando você tem voltando para a mesma altura, né? Se ele tivesse aqui Ah, ok. nessa linha, sim. Porque Sim, sim. aqui, bem, se tu quiser, tu faz um poço gigantesco e vai, né? E a bolinha vai, a bolinha vai. Então, não tem, né? Sim, sim. Só quando a gente tá Ok. falando da mesma altura. Então, cuidado com esse detalhe. Então, quando chegares aí no tempo, me fala, por favor. Sim, sim. Hum, O teu professor, ele tem um material bem explicado, tipo aquele que eu acabei de te mostrar? sim e não, porque
neste caso, nós aprofundamos muito a parte de fazer isto como primitivas e derivadas. Apesar de nós darmos as equações todas, para ser mais fácil, as aulas são divididas em dois fatores. Temos as aulas teórico-práticas, que é fazer só e só exercícios, e temos as aulas teóricas. As aulas teóricas nós aprendemos como é que foram formadas as equações. Neste caso, como é que foram feitas as equações de movimento, e depois sabemos que do movimento, neste caso do alcance, conseguimos retirar a da velocidade se for derivada, e depois conseguimos retirar a aceleração se for a segunda derivada. Acho que é isso. Sim, é isso. Sim, Mas sim, veja que exatamente. toda essa interpretação de cálculo não ajuda muito a interpretar fisicamente o problema, né? Apesar de Não, ser lá está, útil. por isso a da teórica é só para saber exatamente a teórica, porque nós em testes nós temos uma pergunta teórica, neste caso o nosso tutor mete sempre lá uma pergunta teórica para a gente responder teoricamente, só com a fórmula, não é necessário fazer as contas, é só explicar teoricamente o porquê, ou do porquê que acontece alguma coisa. E depois os teórico-práticas, é as tais fichas que eu também enviei, que nós fazemos durante as aulas todas na teórico-prática, que é só a prática, e damos a teórica mais com estas fórmulas. Ou seja, a teórica fica uma confusão, e neste caso, onde eu aprendo mais é mesmo na teórica ou prática, quando é para fazer exercícios, porque Com é certeza. à base das equações. Eu entendo que o professor ele não possa passar muito exercício por questão de tempo na faculdade, né? Mas aqui, Sim, como eu quero que você aprenda, eu percebo que quanto mais você faz as contas, melhor você aprende, né? sim, Por sim, isso que eu sim, não vou sim. fazer tudo aqui. Eu tô percebendo que você tá conseguindo fazer bastante coisa sozinho aí. Legal. Então tá, quando tu encontrares aí então a altura máxima, me fala, tá? Uhum. Não, então, se isto estiver certo, dá 0,45. A altura máxima deu 0,45? Ou o tempo? Neste caso, a altura máxima. Mas eu devo ter me enganado em algum sítio. Não, não. Só fiquei espantado que é bem baixa, né? Mas vamos lá. Eu resolvo rapidinho aqui para a gente ter certeza do que foi observado. T, então, se eu coloco zero aqui na velocidade, né? Vai Sim. ficar 0,333, né? Segundos. Assim, mas eu não fiz por essa forma, eu não fiz pela forma que eu dou nas aulas, eu fiz pela outra. Torricelli. Não, tudo bem. A Sim, sim, questão é, sim. vai ter que dar a mesma resposta. Sim, 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 Independente sim, da sim, sim. equação, vamos ver por essa, então, se bate a mesma resposta. Então, aqui a gente vai substituir por 0,333 Sim. e ali também. Então, bem, aqui vai ficar, chamar M de máxima, né? Veja, 3 vezes 0,33333 dá 1, né? Então, esses caras aqui dão 2 mais 1, 3. Tudo bem?
Sim. Essa Ok, sim. multiplicação aqui dá 1, né? Isso Sim, aqui é sim, como se sim. fosse 3 sobre 1/3. Né? Então, não. Exato. Para mais dúvidas, só me pergunta, tá? Se eu for muito rápido. Agora aqui vai ficar 5, né? Vezes 0,333 ao quadrado. Quanto que é 0,3 ao quadrado? É 0,11111. E agora, vezes 5, 0,55555. Ok. Então, sim, a sua altura tá certa. Tu falou 0,45 metros, né? Não esquece da unidade. Eu vejo que você fala pouco o valor da unidade, né? Sim, sim, sim. É 0,45 metros. Sim. Isso, 0,45 metros. Muito bem. Essa é a altura máxima. Muito bem. Ok. E fizemos a A, então, olha só. Tranquilo. Vamos para a próxima. Próxima. Calcule. Ah, não, essa era a B. Vamos para a C. Calcule a distância horizontal D que a bola percorre até atingir o solo. Deixa eu só colocar aqui que nós estamos falando da B aqui. E aí, como é que nós fazemos para encontrar a questão C, meu amigo? Calcula a distância horizontal. Ah, neste caso, já que está aí o tempo, Está aí o fica tempo? mais. Está aí o tempo para a altura Tá, máxima, né? Tem que sim, tomar cuidado. pois é. Pois é. Tenho é de calcular o tempo para X. Então, então, hum, tenho uma vez X igual a 4. X é igual a X mais B T. Hum, hum, hum. Zero, 4. Ok, sei nem a distância. Se o tempo não vai ser a mesma, o 0,33. Não, claro que não, porque nós estamos em. Ó, até atingir o solo, né? Veja, o solo. Certo? Então, o tempo para a altura máxima é o tempo que ele vai chegar aqui, ó. Hum, Que é mais ou menos a altura máxima, por aí no nosso desenho, né? Agora, ele quer saber a sim, distância horizontal. Então, você precisa do tempo para ele chegar aqui agora. Como é que a gente descobre o tempo para ele chegar ali? Note que eu não tenho muitas informações horizontais, mas eu tenho uma informação vertical bem importante. Para chegar sim, aqui, sim. você tem que concordar comigo que ele cai por 2 metros, né? Exato. É quando chegar a Y0, quando a altura for 0. Isso, exatamente. Quando você tiver altura zero, você vai encontrar o tempo que ele demorou para chegar ali. Exato. Exato. E depois com esse tempo consigo pôr na equação. Isso. Então, y igual a y mais b portanto, t menos g.
Porquê que em Portugal a gravidade é diferente? Nós não Porque o usamos. quê? Desculpa. O que eu vocês usam a constante da gravidade, para vocês é de 10. É sempre 10, certo? Não, na graduação é 9,8 ou 9,81. Ah, ok. Pois é que eu estou habituado a usar os 9,8, por isso é que eu estava a achar estranho os 10. Não, só no ensino médio para facilitar um pouco para as crianças, a gente coloca 10. Ah, ok. Pronto. Sim, mas não vai mudar nada, vai ser aproximadamente o mesmo. Então, T2 mais VY 3 T T ao quadrado por 2. Então, isto fica 5T ao quadrado. Ok. Isto é 0 menos 5T ao quadrado. Ok. Aqui tenho que usar a fórmula resolvente. Isto vai dar. É verdade, tem a Saúde. fórmula resolvente aí, né? E você domina bem ela? Eu acho que sim. Ah, que Ora, é bom. menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado vezes menos 4ac. Isto é menos 4ac. 2 vezes. Acho que é isto. Tu conheces o Simbolab ou o Wolfram Alpha? O Simulab já ouvi falar, apesar de eu não usá-lo. O outro não. O Wolfram Alpha é o aplicativo mais forte online que tem, baseado na linguagem matemática, é muito bom. Você pode escrever aqui a equação que ele resolve para ti, né? Mais 3t, né? E dali a gente pode pôr menos 5 para facilitar. Sim, T ao exato. quadrado. Menos 5 ao quadrado. Isso. Olha, ele resolveu aqui e encontrou esses dois tempos. T menos 2 quintos e T igual a 1. Ou seja, o tempo para ele cair aqueles 2 metros é 1, né? Porque não existe tempo Sim, negativo. não é? Exato. Apesar da É. na fórmula resolvente ter dado esse resultado, a gente não usa ele para nada. Então já sabemos que a resposta é 1. Beleza. Recomendo muito esse site aqui, tá? Ele também tem Math Inputs, você pode colocar aqui integrais, coisas do gênero, assim, é bem legal. Uhum. Fortíssimo, esse é o aplicativo melhor que tem. Ele até mostra os cálculos aqui, se você pagar, né? Bem legal aqui. E de vários métodos, ó, Quadratic Formula. Quadratic Formula é a fórmula resolvente, né? Então, Sim, sim, sim. no Brasil a gente chama de Bhaskara. É um nome que Ah, a gente inventou para isso. Coisa de brasileiro. Ó, e daí ele resolve aqui o passo a passo. ok. Legal. Então, vamos voltar aqui. Ok, então, o problema é que eu tenho, apesar de. Eu, na minha calculadora, por exemplo, eu também tenho a forma resolvente, portanto, eu consigo. Eu consigo calcular, só que eu tenho de pôr os cálculos quase todos para o setor ver que a gente sabe como. Que não foi automático, que a gente sabe fazer as contas todas. Por isso é que ainda fica mais chato. Porque Entendo. depois estava a É, pôr mas só o fazer a fórmula resultado. resolvente, passo a passo, é muito desnecessário, ao Sim. meu ver. No máximo podemos fazer de forma rápida, podemos pôr a mesma na calculadora, quem tiver, mas nós usamos praticamente todos usamos a mesma calculadora, porque no nosso curso é preciso, então, e as pessoas só recomendam uma calculadora.
E então, como temos todo, quem souber usar com a forma resolvente, muito bem, pode usar, mas tem de fazer os mínimos passos para, para mostrar que sim, que sabe fazer, que não foi só a Entendi. calculadora que o fez. Entendi. Bem, acredito que você consiga chegar ao final dessa conta aí com tranquilidade. Eu vou fazer a D aqui para a gente poder finalizar a aula. Calcule a Sim, sim. velocidade da bola quando chega ao solo. Bem, note que se a gente está interessado em encontrar a velocidade da bola quando ela chega ao solo, a gente está interessado nas componentes também, tanto em x quanto em y. Isso vai dar uma resultante, né? Que é o Hum, que nos interessa. É a velocidade, então ele quer saber tanto o módulo quanto a direção e sentido. Nós queremos esse cara aqui como um todo. A velocidade em x não muda, então Vx continua sendo a mesma Vx do começo do problema, né? uhum, Vx continua sendo 3, 4. Vx continua sendo 4. Mas quem é Vy nessa altura do campeonato, né? Vy vai aparecer depois desse 1 segundo de queda, né? Então a gente vai ter a velocidade inicial que era 3 para cima, né? sim, Menos a aceleração, que é a gravidade, que é 9,8, menos, ok, ou 10, tanto faz. Vou por 10 para exato, facilitar a nossa vida aqui. sim, 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 E 1, então vai ficar Vy igual a menos 7 menos 7, exato. metros por segundo, e aqui também metros por segundo. Muito bem, então nós vamos ter esse vetor ali medindo menos 7. Então a gente pode até fazer um desenho aqui, ó, um vetor para cá, outro para cá, né? Esse é o nosso Vx final, vamos dizer assim, e esse é o nosso Vy final. Nós queremos esse cara aqui como um todo, né? Então vamos Uhum, encontrar o módulo dele. O módulo dele pode ser dado por simplesmente certo, módulo, ou conta de não? módulo, né? Que é 4, né? Então vamos pôr aqui 4 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado. 7 ao quadrado. Isso. Ah, Só isso. Isso vai nos dar o módulo da mesma forma que a gente faz Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, isso aqui uhum, praticamente. exato. Esse aqui a hipotenusa, pensando que esse cara aqui está projetado aqui embaixo, olha só. Né? É o mesmo cara. Uhum, Então nós temos um triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Então vai ficar 16 mais 49. Sempre, independente do sinal, né? Fica positivo por causa do quadrado. Aí vai sim, ficar 65, né? Então vai dar aproximadamente 8 isso. Beleza? sim, sim. Muito bem, meu caro. Olha, espero ter te ajudado, tá? Parece que você está bem de matemática básica. Só tem que dar uma olhadinha nas interpretações e no uso de algumas equações, né? De resto, tá Uhum, ótimo. De resto, tá ótimo. ok. Eu vou te enviar tudo que a gente usou hoje. E é isso. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Ok, perfeito. Então tá bom. Beleza. Oh, Até a próxima, meu amigo. Valeu.